Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 34º episódio de 2021, o 11º episódio da série Eclesiastes para a Vida. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Tenho convidado você para tomar um café comigo a cada sábado. Que bom que você tem respondido positivamente a esse convite semanal. E além de responder ao convite para tomar café comigo, você tem reagido enquanto tomamos um delicioso café. Não é bom tomar café sozinho e não é bom falar sozinho. Eu poderia recuperar e comentar a cada sábado alguns dos feedbacks que recebo do nosso podcast. Não sei se seria interessante fazer isso sempre. No entanto, algumas reações ao episódio passado chamaram a minha atenção. Elas demonstram, da sua parte, uma escuta atenta e ativa. E isso é bom demais. Por isso, considero ser importante partilhar hoje com você algumas considerações sobre o modo como lemos a Bíblia. Precisamos observar alguns aspectos com muito cuidado. Muitas pessoas fazem uma leitura recortada do texto bíblico, com passagens isoladas, retiradas do seu contexto. Um hermeneuta, ou seja, um estudioso e intérprete da Bíblia, chamado Grant Osborne, ele afirmou que não há significado fora do contexto. Por isso, ao lermos uma passagem, precisamos observar o contexto onde ela está inserida. Todo o conteúdo e não apenas um versículo isolado. É importante observar o desenvolvimento lógico do texto. O que é que foi dito antes e depois da passagem que estamos examinando. Além do contexto da passagem ou o contexto imediato, é importante considerarmos o contexto do autor. Nesse sentido, é relevante saber quem teria sido o autor ou os possíveis autores de determinado livro da Bíblia, quando e onde teriam nascido, onde esse texto poderia ter sido escrito. O objetivo é recuperar, quando possível, o ambiente e as concepções, a visão de mundo, as crenças, o lugar social, político, religioso, econômico. Isso ajuda na nossa compreensão do texto. Por isso, observe o contexto onde o autor estava inserido. De onde ele teria escrito esse texto? Quem teria sido o autor do livro? Em que época ele escreveu? Quais as suas referências? E, para tanto, precisamos observar com muito cuidado, pesquisar, por que não? Chamo a atenção para esses dois aspectos, que não são os únicos para uma leitura cuidadosa da Bíblia, mas que atendem ao nosso interesse no momento, tendo em vista algumas reações que recebi sobre o episódio passado. Com essas considerações, devemos observar que passagens isoladas não devem ser usadas para provar ou negar temas tão amplos. A leitura precisa considerar o contexto da passagem, mas também o contexto canônico. O que seria isso? O conjunto de livros fala e discorre sobre variados assuntos. E para que a gente consiga isso, é necessário tempo. Exige de nós humildade, paciência, empenho. As nossas reflexões, cada sábado, têm sido a partir exclusivamente do livro do Eclesiastes, que em hebraico é Coelet, como temos chamado nos nossos encontros de sábado. Temos tentado fazer conexões com a nossa vida. Por isso,
o título Eclesiastes para a Vida. E a partir das ideias desse livro das Escrituras Hebraicas é que nós temos norteado as nossas reflexões, o nosso itinerário. No entanto, o mesmo não encerra todas as perspectivas que a Bíblia tem sobre variados assuntos. Isso é importante salientar, porque na Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos, identificamos uma pluralidade de visões, de vozes, em alguns casos aparentemente contraditórias para um leitor apressado. São concepções e perspectivas variadas que se complementam. Eu poderia dizer que é uma harmonia dos contrários. O Qoheleth não consegue sozinho, porque ninguém consegue dar conta de todos os assuntos. E nem se posiciona como se tivesse a última palavra sobre os temas que ele reflete. Eu não imagino que ele pretendia isso. Eram as inquietações pessoais, eram buscas pessoais, as suas particulares observações sobre a vida. Por isso ele seguia observando ativamente a vida e nós precisamos fazer o mesmo. No capítulo 4, versículo 1 do Eclesiastes, ele diz: voltei-me, que pode ser traduzido também como continuei observando, e ainda também observei. E o que ele observou? O texto segue dizendo: os atos de opressão que sob o sol são praticados, e eis que vi fluir lágrimas dos olhos dos oprimidos, sem que houvesse quem o confortasse. O poder está nas mãos do opressor, e não há quem console o sofredor. Mas sobre isso conversaremos, tomando um bom café, falando e ouvindo, no próximo Café com a Bíblia, se Deus quiser. Se você ouviu esse podcast até aqui, e se ele foi relevante para você, compartilhe o link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência: Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Cast e demais. Ouça os episódios anteriores. Assine o noa canal no YouTube, caso você ainda não seja assinante, www.youtube.com/teologiahoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.